Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Intercontinental. Esse canal que fala sobre Brasil e Portugal, sobre essa relação entre essas culturas, essas pessoas, e é um canal de encontros, de debates sobre a realidade do que vivemos no Brasil e em Portugal. E esse é o programa Gigantes em Portugal. É um programa que me fala muito alto ao coração, me fala muito alto à minha vida, porque eu sou português, sou filho de portugueses e amo muito Portugal. E os gigantes em Portugal são aquelas pessoas que estão aqui, em terras lusitanas, fazendo sua história. Esse programa vai sempre apresentar as pessoas que têm o que acrescentar à vida de cada um de nós. Pessoas que têm algo a nos ensinar, a nos fazer refletir sobre a nossa própria vida. São os gigantes em Portugal. Pessoas que fazem a diferença. Pessoas que não vendem sua moral, não vendem sua ética, não fazem acordos com o que não pode ter acordo. São pessoas que sabem o porquê lutam, em que causa estão e o que têm a acrescentar, não só para Portugal, mas para o Brasil e para o mundo, através da informação, através do exemplo de vida. Esse programa tem isso, ele traz exemplos de vida, pessoas que merecem estar em destaque em um programa. Não destaque só pelo que fazem, mas principalmente por aquilo que são e representam socialmente. E esse programa eu tenho um orgulho muito grande de estar fazendo. E hoje, na estreia desse programa, eu particularmente feliz demais, pela representação que nós vamos ter aqui de uma pessoa que tem a minha profunda admiração. Uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas que eu aprendi a admirar. Já acompanhava pelas redes sociais, é sucesso absoluto em Portugal. Mais de 190 mil seguidores em Portugal. Então, uma pessoa que eu acompanhava pelas redes e tive esse presente da vida, de conhecê-la pessoalmente, de hoje poder trocar ideias, pedir até orientação. Hoje eu peço orientação. E a Rita, né, todos já sabem que é a nossa entrevistada, é uma pessoa de uma generosidade incrível, de um conhecimento extraordinário e que eu fico muito feliz de ter como hoje podendo chamar amiga. Ela hoje é minha amiga e certamente é uma pessoa que, se você ainda não acompanha nas redes sociais, deve sim acompanhar. Sempre acompanhando o @legales.pt. Rita, já falei, já entreguei. O prazer de ter te conhecido, o prazer de te ter aqui no estúdio e esse grato encontro que nós tivemos, porque você é uma pessoa especial. E eu, na minha vida, sempre procurei aprender com os melhores. Eu sempre procurei aprender com os gigantes. Gigantes naquilo que fazem. Eu aprendi a fazer televisão com os melhores, porque eu fui assistente dos gigantes. E hoje eu quero e vou aprender sobre Portugal, sobre as leis de Portugal, os nossos direitos em solo lusitano com você. Você é uma grande mestra. Você é uma pessoa que eu tenho um orgulho tremendo de ter nesse programa de estreia. Obrigado, Rita. Ora, eu é que tenho um orgulho enorme por este convite e por poder também mostrar um bocadinho do outro lado, que muitas vezes as pessoas não sabem e sei que também desperta muita curiosidade e agradeço muito esta introdução e você sabe que eu também o considero hoje em dia um amigo. Rita, são encontros que as pessoas vão tendo pela vida que eu chamo de presentes de Deus. Eu sempre digo que são os símbolos da presença de Deus na vida de cada um de nós, são os nossos encontros. Tanto os encontros desfavoráveis, que nos trazem grandes lições também, como os encontros favoráveis e essas grandes amizades que se formam pela vida.
Rita, você é uma pessoa que tem uma história impressionante, Rita. A sua história é algo de impressionante. Eu queria, já está até na nossa tela, rodar um pouco dessa história, porque você superou todas as dificuldades. No momento em que muitas pessoas se vitimizariam e se colocariam sem possibilidade de progredir, você enfrentou as dificuldades, progrediu e fez sucesso e faz sucesso em tudo que você se propõe a fazer. Vamos lá, está aí no nosso telão. Você, em 2010, escapando da violência doméstica, da miséria, como você própria diz, com 3 filhos muito pequenos. É verdade. Na verdade, no final de 2009, eu fiquei completamente sozinha, fiquei sem luz, sem carro, não tinha comida no frigorífico. No dia 9 de Abril, lembro, foi no dia 9 de Abril que cortaram a luz e eu perguntei à pessoa, ao pai dos meus filhos, por mensagem, e ele respondeu: desenvencilha-te, eu não volto para aí. E pronto, e portanto fiquei, não tinha nada, não tinha, para você ver, não tinha conta bancária, porque o multibanco era do pai deles, ele é que trabalhava. E esse eu acho que é um erro muito comum que as pessoas cometem, o não terem a sua autonomia, a sua independência. E eu até considero que muitas vezes a paixão é comparável a um estado de inimputabilidade, ou seja, as pessoas tomam decisões que não tomariam no seu estado normal. Portanto, eu fiquei nessa situação. Isto foi na sequência já de muitos meses muito complicados e confesso que no primeiro momento foi um alívio, na primeira hora foi um alívio, mas que depois, nas horas e dias que se seguiram, foi muito complicado. Mas lá está, eu acho que esta cultura da vitimização é que enfraquece o povo, ou seja, as pessoas são como que incentivadas a vitimizarem-se. E você vê, por exemplo, esta designação de vítima de violência doméstica. Já por si é algo que coloca a pessoa num patamar de desgraça, para mim, de inferioridade. E eu nunca utilizei a expressão vítima de violência doméstica. Se você procurar, eu nem uso essa expressão, porque não simpatizo com ela e porque acho que ela influencia muito a nossa cabeça. E depois, basicamente, o que eu fiz foi sobreviver. Eu tinha 3 filhos com 1 ano e meio, 3 anos e 5 anos, e tinha que... E a vida ia continuar. E foi assim que continuou. Portanto, eles no dia a seguir acordaram e a vida continuou. E confesso que o que me valeu nessa altura, sem dúvida nenhuma, foi eu ter uma licenciatura em Direito, porque com a ajuda de uma amiga minha, que é até madrinha de um dos meus filhos, que é advogada, eu nos 2 meses seguintes pus-me a estudar para os exames da Ordem dos Advogados e pronto, e consegui fazer os exames e consegui a minha cédula profissional e comecei imediatamente a trabalhar. Ela foi-me dando alguns trabalhos, alguns clientes e no final de 2010, princípio de 2011, eu já estava numa salinha muito pequenina, tinha 15 metros quadrados, nem sequer tinha janela, mas como era próxima da escola, da escolinha onde eles estavam, porque eu tinha que deixar os 3 de manhã e recolher à tarde, foi aí que eu basicamente comecei. E depois também
acho que é muito importante o facto de termos sempre objetivos, estabelecermos sempre objetivos. Lembro-me que ao princípio eu tinha objetivos mensais, portanto eu todos os meses estabelecia uma meta que tinha que ultrapassar. E foi assim. Em finais de 2012 já estava num escritório que dividia, que era um escritório já muito mais simpático, dividia com 2 colegas. Já tinha uma sala que só dividia com uma colega minha, era uma sala de 30 metros quadrados. E aí já comecei a ter outros clientes, outras pessoas procuravam-me, eram recomendadas, etc. Mas eu nunca gostei da advocacia. Sempre tive muita aversão à advocacia, nunca gostei de tribunais também. Penso que, em parte, por aquilo tudo que passei nos tribunais de família, infelizmente, isso fez-me, por um lado, tentar ajudar ao máximo outras mulheres na minha situação e, por outro lado, também criar alguma aversão. E por isso eu nunca gostei da advocacia. Aí, em 2013, eu entrei num escritório, uma sociedade até já com alguma visibilidade no mercado. Eu entrei para pedir para alugar uma sala e saí de lá, para enorme surpresa minha também, sócia de 5%. E aí fiquei 3 anos, mas sempre. Eu, quando entrei aí, já tinha como objetivo sair para criar um negócio que eu já tinha começado a magicar. E fiquei nesse escritório de 2013 a 2016. 2016, de um momento para o outro, deixei a advocacia, fechei a porta no final do dia e acabou. E passei para... criei um negócio que... Poderia voltar, que a gente está numa sequência da vida. Vamos lá, ela nunca desistiu, os anos seguintes foram pesados. E assim vai, muitos episódios de pura humilhação. Sim. Eu imagino, para uma mulher com 3 filhos, ficar abandonada pelo marido, como a senhora sempre diz, né, está dito aqui, passando todos os tipos de restrição, inclusive fome. Sim. Como é que foi essa, internamente, né, fora a história, internamente, qual foi esse seu momento de virada? Você acabou de colocar, é muito fácil as pessoas se vitimizarem. Eu sou vítima, e quererem viver até eternamente como vítimas. Você não. Você teve a coragem de assumir as rédeas do seu próprio destino e mudar a sua vida. Como é que foi esse start de que, a partir daquele momento, tudo dependeria de você e só de você? Eu acho que as pessoas devem sempre colocarem-se em primeiro lugar. E eu estive muitos anos sem me colocar em primeiro lugar. E percebi que isso era contra a minha natureza. E no dia em que percebi que isso era contra a minha natureza, decidi que aquela situação não era para mim. O que veio a seguir é como eu sou. O que veio a seguir é um percurso em que eu tinha a minha vida com os meus filhos e a minha vida profissional e social, que era quase zero, diga-se de passagem, não é? E depois existia a vida dos tribunais, porque existiram vários processos. Nem sequer fui eu que fiz a denúncia de violência doméstica. A denúncia partiu de uma amiga minha, que eu depois até tive algum tempo chateada com ela, porque... E eu já sei que as pessoas criticam muito quando se diz isto, mas se fosse por mim eu nunca teria apresentado essa denúncia. Porque na verdade o que eu queria era ver-me livre daquela situação e continuar a minha vida, criar os meus filhos e, se possível, até com a participação do pai deles. Mas essa denúncia aconteceu, surgiu um processo,
depois surgiu outro que era o contra-ataque, depois surgiu o processo de regulação das responsabilidades parentais, depois surgiu a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, depois surgiu uma queixa por isto e outra queixa por aquilo, por difamação, por isto, por aquilo, quer dizer, e isto é uma coisa que só as pessoas que passam por estes processos é que conseguem perceber o quão disparatado e absurdo é isto tudo e eu percebo como é que as pessoas realmente ficam soterradas no meio disto. Porque, para além de toda a questão técnica, da exaustão, do suplício que tudo isto significa, depois ainda há todo o lado da humilhação constante, da perseguição, que é altamente desgastante. Eu lembro-me que houve uma altura da minha vida que eu todas as semanas recebia notificações para isto ou para aquilo ou para aquilo outro. Todas as semanas eu tinha notificações. E portanto, eu ainda por cima com a formação que tenho e estava na altura a exercer a advocacia, se para mim era um inferno, eu nem consigo imaginar o que é que isso é para o comum das pessoas que chegam a ter medo da própria sombra, chegam, obviamente, porque não têm conhecimentos nenhuns e, portanto, eu nem consigo imaginar o que é que isso significa na vida da maioria das pessoas. Todo o sistema está construído, obviamente, para atirar para o fundo do poço aqueles que deviam ser protegidos. Está todo ele formatado para asfixiar aqueles que deviam ser protegidos, que são as crianças e quem eventualmente passa por situações de violência doméstica. Depois assistimos a toda uma panóplia de hipocrisia e de mensageiros da hipocrisia que se dizem defensores das vítimas de violência doméstica, etc, etc. Uma quantidade absurda de associações disto, daquilo, daquilo outro. Que, enfim, eu posso falar por mim, que não tem utilidade nenhuma, falando por mim, para não se lembrarem também de achar que eu estou a ofender, mas que não tem utilidade nenhuma. Por exemplo, lembro-me que uma vez eu escrevi um e-mail para uma associação muito conhecida, uma associação que é das mais antigas, e num momento de grande desespero, logo no início, e posso afiançar que até hoje estou à espera da resposta, portanto. Mas pronto, posso ter sido eu que tive azar. E, portanto, todo o sistema está construído para asfixiar e para soterrar aqueles que deviam ser ajudados. E as pessoas não têm ajuda nenhuma, não têm apoio nenhum e não têm conhecimento de nada. Não têm conhecimentos básicos de nada. Zero. Agora, evidentemente que se eu não tivesse muito claro na minha cabeça o que é que queria fazer para o futuro, se não tivesse como prioridade garantir a segurança dos meus filhos e se não soubesse aquilo que é o básico, provavelmente teria tido as coisas poderiam ter tido outro desfecho. Isso não há dúvida. Com certeza, o desfecho seria totalmente diferente. Eu queria, Lu, que você fizesse o seguinte, colocasse então aqui na tela, pode parar essa sequência de slides e colocasse a página que estava antes sobre o programa e tal, porque eu queria convidar a todos para que assistissem e vissem todo o material da Rita, @legales.com, .pt, tá? Então tem o Instagram dela, tem o Facebook dela, tem o site, e você vai acompanhar muito material interessante, e a história dela, claro, eu observei bastante e tenho na minha memória. Em seguida, depois dessas dificuldades todas, você vai para o ramo do futebol, do esporte, um ramo basicamente dominado pelo masculino. Como é que foi também essa novidade na sua vida, esse ingresso no mundo dos esportes e do futebol? Foi uma coisa que eu andei mastigar, como se costuma dizer, durante algum tempo, durante uns 6 meses, 7 meses,
E também porque, enquanto estava a exercer advocacia, conheci algumas pessoas ligadas à indústria do futebol, trabalhei com eles e desenvolvi uma ideia de algo que não existia em Portugal, e posso dizer que essa foi talvez a melhor decisão que eu tomei na vida. Também foi um período muito difícil, porque sair de uma coisa para outra totalmente e começar do zero foi uma grande aventura, mas eu também tive ótimas pessoas que sempre me apoiaram. Fui muitíssimo bem recebida, quer em Portugal, quer no estrangeiro, no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá. Fui muitíssimo bem tratada sempre em tudo o que fiz no futebol. Nunca tive nenhuma razão de queixa de absolutamente ninguém, desde jogadores, treinadores, presidentes de clubes, todos aqueles que são players desta indústria que é o futebol. E portanto, eu acho que isso vai, obviamente, da maneira como as pessoas se posicionam, como se apresentam, como lidam. Penso que esta é a minha opinião, e isto também é um pouco que eu ensino no Master em Direitos Fundamentais, tem a ver com a forma como nós comunicamos, como nós nos posicionamos, que é muito importante. Na verdade, eu até, sendo totalmente transparente, até acho que tirei grande vantagem de ser a primeira mulher a trabalhar na indústria do futebol em Portugal. Na altura não havia nenhuma mulher no futebol, portanto não havia comentadores, aliás, comentadores como existem hoje em dia, portanto eu até tirei partido disso, eu soube capitalizar a minha presença, que era, no fundo, criava algo, despertava algum interesse, não é? E pronto, e as pessoas ouviam falar, portanto eu no fundo capitalizei muito a minha feminilidade no futebol, porque acho que nós não estamos nas nossas atividades profissionais por sermos homem, mulher, preto, branco. Nós temos reconhecimento pelo mérito. Você foi a pioneira nessa área de uma mulher trabalhando com o futebol, que é uma área sempre predominantemente masculina. Então, você foi pioneira. Você sentiu em algum momento dificuldades nesse meio por ser uma mulher? Nunca. Eu sempre capitalizei o facto de ser mulher. Claro. Portanto, eu acabei por ter uma grande vantagem, tirar uma grande vantagem por ser mulher. Porque criava expectativa, porque despertava interesse, porque as pessoas queriam saber o que é que eu tinha para oferecer, quem era eu. E, por outro lado, eu sempre fiz um trabalho irrepreensível e as pessoas... eu posso dar como exemplo. Eu apresentei, em 2016, um modelo de programas internacionais em Portugal que ninguém conhecia, ou seja, uma coisa completamente nova, e imediatamente tive 6 clubes de futebol a abrirem-me as portas para aquela ideia e para eu poder utilizar as instalações deles, a marca deles, etc. Portanto, tudo tem a ver com o mérito, não tem nada a ver com o facto de ser macho ou fêmea. O mérito, o empenho, a seriedade e a credibilidade. Aí vai andando com o projeto Futebol, vem a pandemia. Mais uma mudança, mais uma virada obrigatória na sua vida. E pelo que eu entendi até agora, graças, entre aspas, à pandemia, você criou o Legalis. Na verdade, a Legalis já existia, porque era uma consultora... Mas você então intensificou porque tinha que ficar em casa? A Legalis existia enquanto marca, porque era uma consultora do meu outro negócio. Porque eu tinha muitas famílias que queriam vir para Portugal acompanhar os jogadores, os miúdos. Eu trabalhava só com miúdos abaixo dos 16 anos, até aos 17 anos no máximo. Muitas vezes as famílias queriam vir e eu tinha a Legalis como uma consultora até para projetos de relocation, etc.
quando a Food for You está no auge, em 2020, que está no auge, estamos com contratos fechados, por exemplo, com academias chinesas, que era uma coisa nova em Portugal. Portanto, estamos mesmo no auge, no auge. De repente, o mundo para. E, portanto, a minha atividade dependia das viagens e o mundo para. E eu confesso que em meados de maio de 2020 eu já estava muito cansada de não fazer nada. Também porque eu tenho esta mania do trabalho. E não consigo estar sem ter um projeto, sem ter algo com objetivos para cumprir, etc. Portanto, faz muita confusão. E em meados de 2020, eu criei um grupo no Telegram e comecei a ensinar aos participantes nesse grupo aquilo que eu considerava ser básico e indispensável acerca dos nossos direitos fundamentais e como estavam a ser, enfim, retirados até de forma aleatória. E, de repente, esse grupo tinha 10 mil participantes. E então... Mas nessa época já trabalhando com os direitos fundamentais? Já trabalhando, já ensinando só através do Telegram. Mas eu não pensava que, enfim, que nem que eu pudesse, que isto fosse tão útil, nem que houvesse tanta dificuldade por parte, tanta falta de conhecimento por parte da maioria das pessoas. E no final de 2020, numa conversa com uma das minhas filhas, ela disse-me: a mãe vive no mundo da lua, porque é evidente que as pessoas não sabem o básico dos básicos. Os meus colegas de faculdade não sabem o que é a Constituição da República Portuguesa, portanto, a mãe vive noutro mundo. E isso deixou-me a pensar e eu peguei na Legalis e comecei a trabalhar no sentido de transformar a Legalis numa criadora de conteúdo para ajudar as pessoas a conhecerem aquilo que são os seus direitos básicos. E, de repente, fiz o primeiro workshop, muita gente se inscreveu através do Telegram, portanto, eu não tinha Instagram na altura, e aquilo foi uma grande surpresa, e eu passei para o Instagram, e daí até agora tem sido uma viagem incrível, porque, de facto, também tem sido uma grande aprendizagem para mim, porque eu não percebia rigorosamente nada de redes sociais, não sabia editar um vídeo, não sabia criar conteúdo, não sabia o que é uma métrica, e, portanto, também tem sido uma grande aprendizagem para mim, uma grande responsabilidade, porque eu sei que é de uma enorme responsabilidade estar a ensinar do zero às pessoas aquilo que lhes permite garantirem a sua dignidade enquanto seres humanos, que é algo que foi sempre, o que me fez muita confusão, foi as pessoas aceitarem tudo, anulando-se completamente, deixando-se tratar como lixo humano, só porque não sabem o básico. Exato, então vamos lá. Aí chegamos ao Legalis, que é hoje um canal de extremo sucesso. Você tem uma quantidade de seguidores gigantesca para Portugal. São 190 mil, né? Hoje estamos com... Estamos com 196. Ontem sim. com 197. 97. Eu fiz esse print aí ontem. Então, assim, é um canal que não para de crescer. Você mesmo agora acabou de chegar aqui no estúdio. Eu estava ali embaixo conversando com a dona de uma pizzaria. Ela lhe viu e ficou numa felicidade tão grande. Falou: eu sigo essa senhora, ela é muito boa. Então, Rita, a gente percebe que o seu projeto Legalis, .pt, é um projeto de instrução básica de direito, das pessoas entenderem o direito que têm, e tem os cursos, mas as suas redes sociais fazem um sucesso tremendo. Todo mundo que eu converso é seu seguidor. Todo mundo. Claro, eu converso com pessoas mais inteligentes. E quem é inteligente segue, porque nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre evoluindo. E você tem os seus cursos de Direito Fundamental, inclusive vai abrir agora a turma 17, que eu faço parte. Fala um pouco sobre o curso
que você tem, essa 17ª edição, essa evolução desses cursos, e depois nós vamos passar para Portugal hoje e a importância das pessoas estarem conhecendo os fatos que estão acontecendo a olhos vistos, que todo cidadão tem que entender o que está acontecendo, para daí sim compreender a importância de saberem a sua importância na sociedade e os seus direitos, para não serem manipuladas, para não ficarem como um barco à deriva. Então, voltando à pergunta inicial, hoje o seu curso vai abrir agora o 17, essa semana, hoje é segunda-feira, então essa semana já estamos com um curso aí a todo vapor. Quero saber se ainda tem vagas, muita gente vai querer se inscrever pela importância e relevância que tem. E me fala um pouco sobre essa estruturação dessa transferência de conhecimento, a que se deve, no seu ponto de vista, esse engajamento tão grande, as pessoas gostam de te seguir, te seguem e valorizam muito tudo que você põe, todos os dias, as reflexões diárias que você coloca, fazendo com que cada indivíduo enxergue o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo que afeta a sua própria vida. Olha, o Master em Direitos Fundamentais começou por ser uma formação que eu tinha como objetivo trazer as bases, aquilo que eu considero indispensável para viver a democracia. Porque as pessoas enchem a boca para dizer que Portugal é uma democracia e que agora é que é bom, etc. Mas, na verdade, não vivem a democracia porque não fazem ideia que direitos é que têm. A democracia é um regime que nos trouxe um conjunto de direitos que permite a cada português, a cada cidadão, viver de acordo com a dignidade humana. E, portanto, as pessoas só podem usar a democracia se conhecerem esses direitos. É isso que aprendem no Master em Direitos Fundamentais. Mas aprendem também como usar esses direitos no dia-a-dia. Porque nós, todos os dias, precisamos deste tipo de conhecimento. Porque é isto que faz com que as pessoas deixem de ter medo de tudo e mais alguma coisa, deixem de ter medo. Eu cruzei-me com pessoas que têm medo do diretor de turma, têm medo da administrativa do hospital, têm medo do segurança do centro comercial, têm medo do chefe, têm medo do subchefe, têm medo de tudo, porque não sabem que são pessoas e que têm o direito de serem tratadas de acordo com o princípio da dignidade humana. Têm o direito de ser tratadas como seres humanos, em democracia. Porque é isso que a democracia trouxe. E, inicialmente, eu até tinha construído um Master com 2 níveis. Mas rapidamente percebi que isso não ia funcionar, porque o nível de 99% dos portugueses é 1%. Têm um conhecimento de 1%. Ou seja, não sabem nada. E não têm culpa de não saber nada, porque este tipo de conhecimento foi sendo retirado da escolaridade obrigatória. Portanto, obviamente que as pessoas não podem, saem da escolaridade obrigatória... Desculpa te interromper, é que para o sistema, para o sistema dominar, é fundamental a ignorância do povo. Exatamente. E quando eu digo ignorante, não estou chamando ninguém de ignorante em termos ofensivos. Não. Ignorante no sentido de ignorar. Não saber. Exato, não saber os seus direitos. E mais, quem não conhece os seus direitos não consegue ter a liberdade para viver. E como é que toma decisões? E como é que toma decisões. Pronto. Exatamente. E, portanto, aprendem, sobretudo, como usar este conhecimento na prática. Desde as coisas mais simples do dia-a-dia até às situações, por exemplo, que lhes pareceriam impossíveis de resolver. Como, por exemplo, ninguém sai do Master em Direitos Fundamentais sem saber fazer uma queixa-crime. E eu, em todas as turmas, já vamos para a 17ª, à 6ª aula, todos os meus alunos, até agora, portanto, espero que na 17ª edição não me desapontem, mas à 6ª aula, toda a gente faz uma queixa-crime. Porque eu ensino também a minha técnica de comunicação.
qual é a técnica de comunicação que eu uso no meu dia-a-dia, na minha vida toda, em todas as situações com as quais me deparei na vida. E acho que isso também é uma mais-valia. Portanto, é por isso que eu acho que esta formação tem tido toda esta atenção, todo este sucesso, os resultados têm sido extraordinários, porque é não só de enriquecimento pessoal, mas também é algo que as pessoas não estão habituadas. E é o facto de obrigar toda a gente a pensar por si é algo a que as pessoas não estão habituadas. Eu acho que isso desperta muita atenção, desperta muito interesse e depois as pessoas aderem com muita facilidade. Por exemplo, eu nunca dei nenhuma solução chave na mão a ninguém. Mesmo até sou acusada de ser arrogante ou... Normalmente é o arrogante. Porque não respondo a perguntas com a solução. Porque eu acho que isso é errado. As pessoas não têm que ter o peixe cozinhado para tirarem as espinhas e irem comer. Portanto, as pessoas têm que perceber que direito é que está ali em causa e depois usar esse conhecimento na prática. Portanto, têm que começar a pensar como pessoas que têm direitos. Certo? É isso que faz a diferença. Querer ter direitos requer responsabilidade. Lógico. A pessoa tem que assumir para si a responsabilidade para exigir os seus, para ter conhecimento e exigir os seus direitos. Todas as ações têm consequências, todas. Agora, o problema é existir só um lado. A sociedade está formatada para a omissão. Acreditando que a omissão não lhe traz consequências. Mas a omissão é uma ação. Você decide não fazer nada. Decide ficar quieto. Ou decide ficar calado. Ou decide acatar. Ou decide ser espezinhado, maltratado. Certo? Mas não está... pura e simplesmente, isto não é como na Guerra à Suíça, que era neutra. É não fazer nada também traz consequências. E o que eu acho que é injusto é que 99% das pessoas não sabem que existe uma alternativa à omissão. Então, vamos lá. Estamos falando sobre consequências. E a consequência do desconhecimento, da ignorância dos seus próprios direitos e da realidade, junto com a manipulação da mídia, nós temos, não é só em Portugal, é um fenômeno global, a manipulação do sistema de mídia, né? Então, o que acontece? O povo português, eu estou falando do mundo inteiro, mas no caso aqui de Portugal, tem a ausência da informação concreta e necessária para garantir os seus direitos individuais e coletivos. Isso é uma democracia. E, ao mesmo tempo, tem um sistema atropelando os direitos e, por isso, fazendo questão que as pessoas não os conheçam. Então, nessa conjuntura de não conhecer os direitos e o sistema fazer o que quer, a nossa sociedade, de uma maneira geral, vem sendo desgastada e vilipendiada. Inclusive, a população vem sendo vilipendiada. Estamos hoje vivendo situações caóticas em Portugal, vamos falar especificamente de Portugal, porque as pessoas não conhecem seus próprios direitos e não lutam para ter. Inclusive, o sistema quer, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo, da democracia às escondidas. Então, nós estamos vivendo um momento de um mecanismo vil que obriga e faz o cidadão ignorar os seus direitos para conseguir manipular melhor. Não é isso? Sim. Se não souber, não chateia. Simplesmente deixa-se comandar. Ou seja, obedece a tudo. A maior parte das pessoas até acredita que alguém me há de me garantir os meus direitos. Alguém há de tomar conta de mim. Alguém há de entregar-me os meus direitos numa bandeja em casa, à porta de casa. Agora, como até temos aqueles que vão com as entregas aquelas entregas, as pessoas acreditam nisto. Mas o que elas recebem à porta de casa é sempre uma migalha em troca da sua liberdade de escolha.
muitas vezes em troca da sua dignidade. Eu dou um exemplo, que eu acho que é muito mais fácil com exemplos. E até no espectro da violência doméstica. Em Portugal, utiliza-se muito o sistema das casas-abrigo. E então, a pessoa está na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, é espancada diariamente e, ao invés de ser ajudada, no sentido de afastar o agressor do pé dela, não. É colocada numa casa-abrigo. Vai para essa casa-abrigo e lá é alimentada e vestida durante um período de tempo. Quando acaba esse período de tempo, essa pessoa que não investiu nada nela, não acreditou nada nela, não fez nada por ela, ou seja, recebeu comida, cama, roupa lavada, etc. Certo? Ela não se reestruturou, certo? Ao fim de um determinado tempo, é posta no olho da rua. Certo? Portanto, isto é uma cultura de nós acreditarmos que não precisamos de conhecer aqueles que são os nossos direitos, porque alguém há de vir tomar conta de nós. Esta é a forma como o Estado, que alimenta esta cultura, cuida de vós. Então, nesse Estado em que a informação do direito não é passada, é omitida, e quem passa, inclusive, é classificado como extremista, como inimigo do Estado, Portugal vem caminhando para uma situação muito difícil. Nós temos, vou apresentar aqui vídeos sobre o que hoje o sistema português acredita que seja a defesa da democracia. Estamos vivendo um momento de mudanças necessárias em Portugal. E essa mudança só virá através do conhecimento das regras, das leis e do que é a democracia. Porque hoje nas televisões, quando a gente ouve o termo democracia, é exatamente o oposto que eles querem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, queria para que a senhora colocasse seu fone de ouvido, porque eu vou pedir para colocar um vídeo, Lu, chamado Os Riscos das Redes Sociais. Por favor. De novos perigos que podem minar o regime democrático. Está à nossa frente um mundo ficcionado e enganoso, que relativiza o que é essencial e cria uma realidade alternativa. As redes sociais, com o potencial que têm de comunicação, estão a tornar-se um risco para as democracias, pelo veículo de manipulação do pensamento e da vontade em que estão a transformar-se. De novos perigos que podem minar o regime democrático. Está à nossa frente um mundo ficcionado e Veja enganoso. Bem, olha só. O que a senhora tem a dizer sobre esse tipo de fala, esse tipo de argumento em rede nacional? Isso aí apareceu para todo mundo ver. Isso é a democracia? O que a senhora acha? Bom, eu acho que a doutora Teresa Moraes foi muito infeliz, obviamente, não só no discurso que proferiu, mas também por ter tido a inoportunidade de fazer este discurso precisamente no dia em que se comemora a liberdade em Portugal. O 25 de abril. Portanto, se chega a roçar o ridículo. Portanto, uma pessoa vir apelar à censura no dia em que se comemoram 51 anos da libertação de Portugal de um regime e da democracia de censura é, no mínimo, enfim, ridículo. Mas claro que esta é uma vontade desta nova democracia. Existe neste momento um novo modelo de democracia, que é o autoritarismo democrático, e que se baseia fundamentalmente na criação da ideia junto das massas de que as massas precisam de desistir dos seus direitos fundamentais a bem da democracia. E este é o novo modelo da democracia, denominado o autoritarismo democrático. E há de reparar que todas estas lenga-lengas que são proferidas constantemente nos órgãos de comunicação social por estes líderes de opinião e outros até governantes, etc.,
têm como objetivo convencer as pessoas de que precisam de abdicar dos seus direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, a bem da democracia, da manutenção da democracia. Eu, por acaso, até ouvi um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro dizer, igualmente mal ou até pior, dizer que no Supremo Tribunal Federal são todos muito fãs do modelo chinês de censura das redes sociais e que não interessa a cor do gato, interessa é caçar o rato. E isto, dito desta forma, com o objetivo de convencer as pessoas que é uma ótima ideia criar uma entidade suprema, censura, privada ou pública, porque eles também não estão muito de acordo, ainda não decidiram se é privada ou pública, para fechar a boca às pessoas. Mas eu acho que mais importante que fechar a boca às pessoas é condicionar-lhes a forma de pensar. O que mais assusta esta minoria que defende estas novas democracias são pessoas capazes de pensar. É o maior terror da vida deles. Pessoas que conseguem pensar, que conseguem perceber a importância da sua dignidade enquanto seres humanos, que conseguem perceber a importância deste conjunto de direitos fundamentais que nos são garantidos pela Constituição da República Portuguesa, pessoas capazes de usar isto na prática, no dia-a-dia, capazes de pensar como pessoas que têm direitos. É o maior terror desta pequena minoria, desta elite que anda a defender este novo modelo de democracia. E o grande medo do sistema é sempre que as pessoas tenham conhecimento dos fatos. Quando esses regimes, como próprio em Portugal, como essa senhora disse, o que ela quer também, certamente, é a censura das redes sociais. É censurar pessoas como eu, como você, que falam, que instruem o povo, que fazem as pessoas perceberem a realidade. Porque a nossa grande mídia é uma máquina de propaganda governamental. É uma máquina de propaganda dessa nova tendência que eles querem para todos nós, que é a tendência da obediência. E as redes sociais são a liberdade. As redes sociais vieram suprir aquele espaço da praça pública, aonde todos conversam. E numa democracia, todos têm o direito de se pronunciar, de dizer o que pensam, de criticar. E o que eles querem mesmo é suprimir a informação, para que as pessoas só consigam enxergar o que o sistema quer dizer. Quer ver, mais uma vez, com o nosso fone de ouvido, porque tem uma fala bastante importante sobre democracia, e eu queria que a senhora ouvisse isso junto, porque é muito interessante, que democracia deve ser feita às escondidas, na escura, sem que ninguém conseguisse ver. Vamos lá, roda o vídeo, por favor. Eu acho que o PSD deve fazer uma coisa mais inteligente. Deve negociar prioritariamente com o Partido Socialista e fora dos holofotes e dos olhos da comunicação social. Às escondidas? Às escondidas. Eu acho que esta coisa de dizer que a democracia é uma coisa absolutamente transparente, onde tudo se tem que saber, é uma coisa que nos leva para o abismo. Mas eu acho que o PSD deve fazer uma coisa mais democracia, segundo esse senhor, não pode ser transparente. E é isso que está levando para o abismo. Como eu disse, é o que assusta estes novos ditadores, é precisamente a transparência, a factualidade e a transparência. Deixa-os terrivelmente intimidados, porque é isso que faz com que as pessoas comecem a pôr em causa determinados comportamentos, determinadas condutas, determinadas modas, determinadas vontades. É algo que assusta muito, como é lógico. Claro, claro. E isso aí volta à questão fundamental de por quê. Olha só, eles querem as escondidas e, ao mesmo tempo, dizem que querem regular as redes sociais, portanto, censurar. É o que está acontecendo no Brasil essa semana. Não. Desculpa interrompê-lo. Diga. Não querem regular. Censurar. A ideia... Não, nem pensar. Essa palavra no dicionário destas pessoas é proibida. Eles jamais censurariam o que quer que fosse. É uma democracia. Eles querem
para bem de todos, eliminar coisas que possam prejudicar alguns, certo? Portanto, e essas coisas são, por exemplo, podem ser factos, podem ser opiniões, pode ser o que seja, mas desde que seja algo que seja prejudicial para alguns, certo? Portanto, querem eliminar qualquer hipótese de você ter uma opinião diferente da deles, certo? Portanto, se for uma opinião igual à deles, não vai prejudicar toda a gente. Se for diferente da deles, vai prejudicar alguns. Eu parece-me que isto é uma questão fácil de perceber. Antes, pior ainda se for algo que incentive muita gente a pensar. Certo? Isso então é um pecado mortal. Pessoas a pensarem nem pouco mais ou menos. Que disparate. Lu, põe aí para mim uma imagem antes do 25, por favor. Isso, antes do 25. Está aqui, deixa eu ver. Antes do 25 de abril, fui muitas vezes preso só por tirar fotografias. O meu crime foi mostrar Portugal como ele era. E o crime de muitas pessoas que estão hoje nas redes sociais é mostrar Portugal como está. Porque hoje está sendo criminalizado, eles tentam bloquear de todas as maneiras, quem mostra o que está acontecendo na realidade. Então, veja, está aqui Eduardo Gageiro, né? Foi preso por tirar fotografias e mostrar a realidade como é. E hoje, quem está comunicando, eles tentam banir por estar mostrando Portugal como está. Certamente você, com o seu canal, com o seu nível de informação que traz, você também deve sofrer muitas perseguições, não é? Não, de todo. Do sistema? Não. Você não sente que eles gostariam mais de você calada? Eu penso que o que incomoda são determinados, lá está, são determinados temas e a forma como eles são explicados. Mas não creio que pelo meu trabalho tenha causado assim tanto incómodo. Não vejo por aí, porque na verdade tudo aquilo que eu faço é útil para a maioria. Portanto, seria também um contrassenso para a própria ideia que estas pessoas têm de democracia, perseguir alguém que é útil para a maioria. E parece-me que o facto de conseguir falar de todos os temas de forma inócua para todos os quadrantes também tem sido uma vantagem que me parece, modéstia à parte, poucos têm, porque consigo ter uma comunidade que vai do espectro, por exemplo, do espectro político, vai de A a Z, que em termos de faixas etárias vai dos 18 aos 90 quase. Já tive uma aluna com 82 anos. E, portanto, vai da forma como se comunicam os temas. Entendi. Que bom que não há perseguição. Eu conheço algumas pessoas que são perseguidas. No Brasil, a nossa perseguição hoje é incrível. Eu vou dizer, no Brasil, uma pessoa como você, com um tipo de conhecimento que você traz e traz ao público e entrega ao público, certamente estaria sendo muitíssimo perseguida por opiniões, pelo fato de estar acordando as pessoas. Porque o sistema prefere as pessoas adormecidas do que as pessoas acordadas. Mas vamos lá, eu queria agora rodar um vídeo seu, e esse vídeo eu queria até te agradecer por ele. A gente tem que colocar o fone para nós ouvirmos. É o da Rita Rocha, falando sobre os brasileiros. Visto muitos brasileiros que estão em Portugal serem vítimas de alguns pequenos tiranos, sobretudo
quando tem que lidar com o nosso sistema educativo, e a eles quero pedir desculpa porque nós não somos todos assim. E gostava de lembrar a estas pessoas todas, que no fundo até devem ser as mesmas que andam sempre a hastear a bandeira da imigração e do temos espaço e venham todos. Gostava de dizer a estas pessoas que os brasileiros que estão a vir para Portugal estão à procura de uma vida melhor. Não estão à procura de uma vida de calvário e de martírio. E gostava de vos lembrar que no Brasil, neste momento, vive-se uma situação em que existem milhares de presos políticos que foram catados nas ruas em manifestações pacíficas de um suposto golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. São milhares de pessoas que estão presas até hoje, umas sem acusação, outras condenadas a 17 anos de cadeia por terem pintado com batom uma estátua, são mães de família, são avós, são pessoas trabalhadoras e honestas. E gostava de vos lembrar também que neste momento no Brasil o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser julgado por ter organizado um golpe de Estado que aconteceu supostamente sem armas, sem intervenção militar e sem que ele sequer estivesse no Brasil. E vai ser julgado por 5 ministros do STF. Nós sabemos quem é. E os outros 4 ou são amigos do presidente Lula da Silva ou foram indicados por ele. Se vocês acham que isto não é suficiente para mostrarmos pelos brasileiros um pouco de compaixão e empatia, já que somos exatamente da mesma matriz cultural e são os brasileiros um povo nosso irmão. Se acham que isto não é o suficiente para terem um pouco de decência e tratarem bem as pessoas que vêm fugidas de uma verdadeira ditadura judiciária, então eu não sei quais são os vossos valores e qual é a vossa bitola. Da minha parte, é uma vergonha a forma como alguns portugueses tratam alguns brasileiros. Envergonha-me, é uma falta de dignidade e é uma pobreza de espírito. Bom, eu tenho visto muitos... Eu, como cidadão brasileiro e cidadão português, eu sou filho de português, eu queria muito te agradecer por esse vídeo, por essa fala e por esse entendimento que você, através do seu alcance, por conta do seu alcance enorme em Portugal, consegue fazer com que as pessoas reflitam melhor sobre muitos brasileiros em Portugal. É claro que nós temos aqui brasileiros que não prestam, como temos gente que não presta em qualquer lugar do mundo. É claro que nós temos aqui gente que não deveria estar. Nós temos o primeiro comando da capital já sendo instalado em Portugal, já com bases aqui, Comando Vermelho, tudo isso por conta de uma permissividade ou uma ausência de investigação. Mas temos, como você defendeu, muitos brasileiros honestos que estão aqui, fugindo de uma ditadura no Brasil. Lembrem-se disso. O Brasil está vivendo uma ditadura extremamente cruel. Pela primeira vez eu vou falar sobre isso, Rita. Eu sou jornalista e não moro mais no Brasil por conta de riscos. Riscos pela minha profissão, por emitir opinião dentro de uma ditadura. O Brasil está perdendo seus grandes jornalistas, está perdendo seus grandes produtores e o Brasil está perdendo mentes brilhantes, pessoas que tinham muito a entregar para o Brasil e muitas delas, Rita, estão aqui em Portugal. E tenho certeza que com pessoas boas em Portugal, isso só acrescenta. Você falou, é a mesma matriz cultural. É a mesma matriz cultural. Vamos lembrar que o Brasil já foi capital de Portugal, capital do Império Português. E nós temos muita gente decente, que vários me ligaram sabendo que eu te conheço. Poxa, agradeça a Rita, que vídeo bacana, que legal ela ter falado isso em defesa dos bons brasileiros que estão aqui, e muitos deles sofrendo não só
essa xenofobia natural, que até, de certa maneira, é natural. Não gosto do brasileiro, eu percebo pessoas torcendo o nariz, virando e tal, mas tem outros problemas ainda mais graves, né? Esse vídeo foi feito após uma situação de questão até judicial contra brasileiros em Portugal. Fala um pouco mais sobre essa irmandade dos brasileiros com os portugueses, dessa questão dos brasileiros que estão aqui, que deveriam ser respeitados basicamente por estarem principalmente fugindo de uma ditadura cruel. Ditadura é muito chato, é impossível viver numa ditadura. Olha, em primeiro lugar, acho uma vergonha que alguém se aproveite da ignorância do próximo, seja ele brasileiro ou não, pura e simplesmente para tirar daí, às vezes até dividendos só de satisfação pessoal. Mas esse vídeo foi feito num contexto de uma retirada de umas crianças em Viseu a um casal de brasileiros, e que me chocou profundamente, como me chocam todas as situações que envolvem crianças em Portugal, em que o que falhou muito, foi, por um lado, este casal não saber, lá está, o mínimo, e, por outro lado, o comportamento totalmente desajustado por parte de uma professora da escolaridade obrigatória. E depois tudo o que veio a seguir a isso. E essa situação chocou-me muito, porque acho que, quer dizer, se os brasileiros que estão em Portugal, muitos deles vêm fugidos de uma ditadura execrável, que todos os dias piora a olhos vistos. Ainda hoje, por exemplo, foram deter um ex-ministro do Turismo, porque ele supostamente teria ido a um consulado português pedir um passaporte, quando na verdade quem foi pedir o passaporte foi o pai da pessoa, e portanto aquele senhor que está lá no Supremo Tribunal Federal manda a Polícia Federal fazer tudo o que lhe vem à cabeça, tal como alegadamente terá enviado a Polícia Federal até a Itália bater à porta do prédio da Carla Zambelli. Embora tenham dado com o nariz na porta, não a encontraram, mas é um absurdo o que se passa no Brasil neste momento, e portanto as pessoas vêm para Portugal, às vezes com uma mão à frente e outra atrás, fugidas daquilo que se está a passar e que tem tendência para piorar. E acho inconcebível que cheguem a um país nesta situação e que sejam tratados desta forma. As pessoas têm direito a um tratamento de acordo com a dignidade humana. E esse vídeo surgiu precisamente neste contexto, mas também para alertar não só os meus compatriotas, que é muito feio e que espero que não sequer façam parte da minha comunidade. Portanto, é um bocadinho um convite a saiam daqui, porque se não estão neste registro não estão aqui a fazer nada. E por outro lado também uma tentativa de sensibilização para o problema que é a vinda de tantos brasileiros para Portugal a fugirem da ditadura. Mas já agora até queria dizer outra coisa, porque muitas vezes as pessoas confundem a questão da imigração, ser a favor ou ser contra. As pessoas têm muito esta mania de se posicionarem perante os temas só com duas hipóteses, ou a favor ou contra. Eu sou obrigada a dizer que, na verdade, eu acredito que nós temos uma mesma matriz cultural, mas que uma coisa é a nossa matriz cultural ser a mesma, e outra coisa é, evidentemente, questões culturais associadas ao Brasil que os portugueses não têm, e, por exemplo, todos nós concordamos que os brasileiros são barulhentos, não é? E, portanto, não vejo mal nenhum ao mundo em relação a isso. Agora, uma coisa é a matriz cultural, nós efetivamente temos a mesma matriz cultural,
O que não quer dizer, obviamente, que sejamos exatamente iguais até em termos culturais, porque somos bastante diferentes e porque eu, por exemplo, até não, por vezes até me incomoda, obviamente, porque os brasileiros, de facto, são um povo muito barulhento e têm uma cultura diferente da nossa, certo? Mas isso não significa que as pessoas tenham que ser tratadas como se fossem lixo, evidentemente. E você referiu uma coisa muito interessante que é... Estão cá muitos brasileiros, uns são bons e outros são maus. Eu penso que isso não se aplica só aos brasileiros, se aplica-se a qualquer um que tenha entrado no nosso país, que durante muito tempo foi uma casa de portas abertas, como aquelas coisas que nós vamos às vezes ver das imobiliárias que fazem aquela coisa da casa aberta. E evidentemente que isso permitiu a entrada de todo o tipo de pessoas sem qualquer fiscalização, sem qualquer critério, sem coisa nenhuma, e portanto tanto podem ser brasileiros como podem ser de outras nacionalidades. Como é evidente, estão muitas pessoas em Portugal que não deviam estar e que representam... Quando eu cito brasileiros, é porque o nosso programa, Gigantes em Portugal, ele não, vai mas falar eu queria só... sobre mas não é uma questão exclusiva dos imigrantes brasileiros. Claro. Obviamente que é uma questão que tem a ver com o facto de termos a casa aberta e qualquer pessoa entrar, e não quer dizer que só dentro do universo dos imigrantes brasileiros é que existam pessoas que não deviam cá estar. Existem muitas pessoas que não deviam estar em Portugal, e a responsabilidade disso, obviamente, é de quem abriu as portas da casa e ainda financiou e financia a estadia dessas pessoas. Agora, que isso não se confunda com o ser só algo que é típico dos brasileiros, porque não é. Evidentemente. Embora, claro que com esta abertura das nossas fronteiras tenhamos também importado muita criminalidade que não existia em Portugal e que nós nunca tínhamos visto, por exemplo, em Portugal. Eu já tinha visto, lembro-me de ir ao Rio de Janeiro e de ver coisas que agora vejo cá em Portugal. Portanto, importámos, obviamente, determinadas coisas que não existiam e que representam um perigo para a nossa segurança e que, curiosamente... Dentro da minha comunidade, os imigrantes representam quase 25% da minha comunidade nas redes sociais e que todos estes imigrantes estão 100% alinhados com este argumento. Portanto, as pessoas entendem que elas também correm perigo, evidentemente. Portanto, apesar de sermos todos úteis para a sociedade e de sermos da mesma matriz cultural, mas elas também entendem que... repare, eu acho que deve ser uma coisa completamente kafkiana, fugir de um país por causa da criminalidade e da ditadura e chegar ao país de destino e encontrar exatamente o mesmo tipo de bandidos e se calhar já um bocadinho daquela ditadura a começar. Deve ser devastador. Claro. Rita, eu queria dizer que estar com você é sempre um prazer, aprendo muito contigo, quero aprender muito mais, por isso já sou seu aluno, que alegria poder aprender, tenho certeza que aprenderei muito. Eu queria que colocasse a imagem da master dela, por favor, direitos fundamentais na nossa tela, aí dá uma rodada para... a página do Facebook dela, procurem legales.pt no Facebook, procurem também legales.pt no Instagram, também, olha, é uma página extremamente dinâmica, o tempo inteiro entrando novas informações, novos conhecimentos e muitas reflexões. E tem também www.legales.pt. Eu queria dizer, Rita, que foi um prazer. Já estamos a 70 minutos, 1h10 de entrevista e é como se não tivesse começado, porque conversar consigo ficaria muito mais horas aqui e queria que esse não fosse o nosso único programa. Muito importante para mim por ser de estreia. Para mim vai ser sempre uma honra te receber. Sempre uma honra estar com você, aprendendo com você. Queria agradecer também ao Estúdio Connection Pro, que é um parceiro
grande, é o que eu falo, a vida é feita de encontros e parcerias, um estúdio muito legal aqui na linha de Cascais, em Parede, que está nos ajudando a colocar esse programa de pé. E a vida, Rita, é isso, é nós nos encontrarmos, encontrarmos as pessoas boas, as pessoas do bem e fazermos essas parcerias de vida. Então, eu sinto que eu tenho muito mais coisa aqui que eu gostaria de conversar e queria te fazer um convite, quase um desafio, para ocasionalmente estar aqui junto com a gente, porque eu ficarei feliz e sei que o nosso público também. Ora, não, nem é preciso convidar, porque eu gosto de falar, portanto, e é um prazer falar consigo. Também eu tenho aprendido bastante consigo, Fernando, e estou 100% alinhada. Sempre que quiser, será um gosto estar aqui a conversar consigo. É isso, queria dizer para todo mundo que se inscreva nas redes sociais da Rita, legales.pt. Quem tiver de verdade interesse em aprender os seus próprios direitos para não ser manipulado de maneira fácil e poder lutar por aquilo que é direito, eu recomendo que entre, se inscreva no curso. Diga. Deixa só dizer que neste momento estão abertas vagas extra para a 17ª turma do Master em Direitos Fundamentais. Estas vagas são muito limitadas, têm uma oferta de 30% de desconto e ainda todos aqueles que entram nesta 17ª turma vão receber totalmente grátis o workshop Direitos na Educação, que é um workshop onde eu dou 4 horas e meia de aulas com tudo aquilo que tem a ver com a educação em Portugal. E, portanto, eu acho que esta é uma oferta imperdível. As aulas desta turma 17 vão começar no dia 18 de junho, às 21 horas, por isso ainda vão a tempo. Cliquem no link que está na bio do meu Instagram, em legalis.pt, e foi um gosto, sem dúvida nenhuma, estar aqui consigo. Também para mim, esta hora passou a correr. É isso, Rita. Eu queria lhe agradecer mais uma vez, muito. Queria agradecer a cada um de vocês que está ligado aqui no canal Intercontinental, nessa estreia desse programa Gigantes em Portugal, que quer exatamente mostrar às pessoas que engrandecem Portugal, a nossa vida, o nosso conhecimento, e são pessoas que são exemplos para todos nós, assim como a Rita, um exemplo de superação, um exemplo de guerreira, de mulher que nunca deixou de assumir as responsabilidades da própria vida nas maiores lutas, nas maiores batalhas, aonde muitos teriam desistido. Então, a Rita, para mim, e eu sei que para você também, é um grande exemplo de vida. Vamos seguir a Rita, vamos seguir as pessoas que serão apresentadas nesse programa, porque todas têm muito valor. O que esse programa busca é apresentar valores humanos, pessoas que são gigantes aqui em Portugal. Obrigado, Rita. Obrigada, Fernando. Até o próximo programa.